Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Põe-se em pé em nome de Jesus por um instante. No livro, podem pegar a palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 2. Amém? A partir do primeiro, que diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Até aqui, pode sentar. Aqui, nós estamos vendo prenúncio, né? O início da conquista de Jericó. Legal, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que eu quero falar hoje para você que me ouve em casa, para você que está aqui presente, é que Raabe, ela nunca mais foi a mesma. E assim como Raabe nunca mais foi a mesma, nós também, depois que nós temos um encontro com Deus, depois que nós descobrimos Deus ou quem é Deus, nós nunca mais devemos ser o mesmo. Aleluia. Aqui nós vimos que Raabe é titulada como a prostituta, que fazia práticas as quais não eram de acordo com o princípio de Deus, com a vontade de Deus. O pecado de Raabe não é diferente dos pecados que nós cometemos. Não existe diferença entre pecado, da mesma maneira que não existe um dízimo maior que o outro, porque o dízimo é 10%. Se você ganha 10 mil e dizima 1.000, você está dizimando 10%. Se você ganha 1.000, dizima 100, você está dizimando 10%. Não tem como ser mais. Da mesma maneira, não tem como eu pequei mais, fulano pecou menos, porque o pecado é diferente. Não existe isso no reino de Deus. Pecado é pecado. E quando nós olhamos para essa passagem, quem sabe essa história, esse texto, ele fala de Raabe como aquela que foi quem escondeu os 2 espias enviados por Josué. Josué recebe uma ordem de Deus. Eu quero falar, todos nós recebemos ordens da parte de Deus. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando aos nossos ouvidos. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele, de um modo tão profundo, que a gente reconheça o som da voz dEle, o timbre da voz dEle. Quando eu estou na rua, no mercado, tem quem vai fazer compra junto com alguém sabe sobre isso. Você está no mercado, no meio da multidão, e alguém chama amor. Muitos casais chamam o outro de amor. Mas quando fala amor, você já sabe que esse amor não é uma voz qualquer. É a voz daquele que está do seu lado. Da mesma maneira, quando nós ouvimos o som da voz de Deus, nós identificamos ela no meio da multidão. Uma mãe, quando está com o filho sai correndo no mercado. Eu lembro quando o Milton era pequeno, ia comprar as coisas e como quem ia pagar a conta era ele, né? Eu vou comprar as coisas, saía pegando as coisas que queria, enquanto eu comprava o que precisava. Mas se ele me chamasse mãe, eu sabia que era a voz dele.
Da mesma maneira, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e a reconhecer quem é Deus. O diabo, ele não nos rouba porque ele é poderoso. Ele não nos rouba porque ele tem domínio sobre nós. Ele nos rouba porque a nossa convicção de quem é Deus está fragilizada. A gente só encontra pessoas que foram roubadas na sua promessa, roubadas nos seus sonhos, roubadas na sua intimidade com Deus, por um único motivo: porque não tiveram a firme convicção de quem é Deus. E Deus, quando chega a Josué, ele fala para ele, ele dá uma ordem: seja forte e corajoso. E muitas vezes nós temos que doutrinar a nossa mente, a nós, a fazer isso: seja forte e corajoso. Raabe foi forte e foi corajosa. Por que que Raabe foi forte e corajosa? Porque Raabe, ela era uma cananita, vivia no meio daquele povo. E quando os espias, eles entram à casa de Raabe, elas não entraram por eles não entraram lá por acaso. Eles entraram lá porque eles foram escolhidos. Ela foi escolhida por Deus. Do mesmo modo, nós estamos aqui porque nós somos escolhidos por Deus. E o fato de nós estarmos aqui, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa a salvação, assim como Raabe trouxe a salvação para dentro da casa dela. E o propósito de nós estarmos aqui é para que nós possa levar a salvação para dentro da nossa casa. Raabe, quando escondeu os espias, de algum modo, a notícia que os espias estavam naquela terra chegou até o rei. E o rei foi até Raabe e disse: e aí, cadê os caras? E ela: não, realmente, os caras estavam aqui, mas os caras se empirulitaram, saíram, não estão mais aqui não. Raabe, então, despista aqueles que foram atrás dos espias. Quando ela faz isso, ela corre um sério risco de ser castigada pelo rei. Mas ela, nesse momento, ela escolhe ser forte e ser corajosa. Mas por que que ela escolhe ser forte e corajosa? Porque ela reconhecia a divindade de Deus. Ela sabia quem era Deus. Ela não era pertencente ao povo de Deus, mas ela sabia quem era Deus. E a gente vai ver isso no decorrer do livro. E aqui nós vemos, e eu queria passar para cada um de vocês alguns tópicos, pode-se dizer assim, do que nós precisamos. Um deles é reconhecer Deus. A seguir no livro diz assim: a notícia chegou ao rei, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa. Raabe havia escondido os homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas já saíram. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do rio Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. E aqui a gente vê que Raabe, ela estava num lugar estratégico, mas também Raabe sabia quem era Deus. Ela não servia, mas ela sabia quem era Deus. E ela diz: sei que o Senhor deu esta terra, disse ela,
Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do mar para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Eu acho que a igreja não ouviu. Deus é Deus supremo em cima do céu e embaixo na terra. Aleluia! Ele é um Deus supremo. Raabe reconhece a divindade de Deus. Ele é um Deus supremo. E aí ela continua: agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida para a garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa. Aqui eles formaram uma aliança. Aqui o povo de Deus formou uma aliança com Raabe. Outra coisa que nós devemos ter é novas práticas diferentes. Raabe, logo depois, ela é citada em Mateus, é citada em Hebreus, em Tiago. Raabe, umas 8 vezes é citada na Bíblia. A maioria delas como prostituta. Mas por fim, ela é citada como exemplo de fé. Por fim, ela é citada como alguém que reconheceu a divindade de Deus. Reconheceu quem era Deus e assim ela trouxe a salvação para sua família. Mas antes disso, ela converteu-se dos seus maus caminhos. Não basta a gente saber quem é Deus. Não basta a gente ter presenciado o milagre de Deus. Nós precisamos ter novas práticas e práticas semelhantes a que Jesus, que é o nosso modelo, praticou. Nós precisa ocorrer em nós uma metanoia, uma mudança de mente e reconhecer os nossos erros, o nosso pecado diante de Deus. É alcançar a salvação, é alcançar perdão. É preciso ter um arrependimento genuíno, para que a gente entre dentro do universo divino de Deus. A gente precisa crer. Sábado agora, nós vamos ver muitos morrendo e ressurgindo com uma vida nova. Vivendo para viver a vida que Cristo determinou. Nós, quando reconhecemos a Deus, mas não só quando servimos a Deus, quando o aceitamos, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Todo aquele que nele creu, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Raabe creu. E aqui a Bíblia não fala que ela mudou as práticas dela. Mas a Bíblia aqui fala a transformação na vida dela. E quando nós vemos esse ato dela, nós vemos que a prática que ela tinha não era a prática que ela queria para a vida dela. E é por isso que ela mudou de vida. E é por isso que depois nós ouvimos falar dela como exemplo de fé.
porque ela mudou a prática de vida dela. Essa é a prova que ela mudou a prática de vida dela, porque ela é tida como exemplo de mulher de fé. E nós temos que olhar para essa palavra e ser assim. Em Salmo 32, pode pôr para mim, pastor. Pode ir até o 7, o 5, deixa eu ver. Confessei-te meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Aqui fala que ele reconheceu. O salmista, ele diz aqui: eu reconheci a minha falha. Eu reconheci. E pelo fato de eu ter reconhecido, eu alcancei o perdão de Deus. Nós falhamos. Nós falhamos. Eu não sei você, mas eu falho. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas o fato de nós reconhecermos as nossas falhas diante de Deus, com arrependimento genuíno, verdadeiro, faz com que Deus olhe para nós com misericórdia, nos perdoe e fala para nós: siga em frente, vai. Ele confirma para nós: você é meu filho. Raabe errou. Ela tinha uma vida de pecado. E ela sabia quem era Deus. E hoje, quantas vezes nós vimos e ouvimos pessoas que sabem quem é Deus, mas não escolhem a Deus. Viram milagres acontecendo na vida do outro, mas não reconhecem a Deus. E é triste isso. A gente vê hoje que o evangelho ele é anunciado, mas ele é anunciado e as pessoas, elas optam não querer Deus, mesmo sabendo, mesmo ouvindo. Raabe, ela ouviu, soube, mas ela quis esse Deus. E mais do que ter convicção de quem é Deus, nós precisamos querer Deus. E quando nós queremos Deus, as nossas práticas são convertidas. E quando nossas práticas são convertidas, nós conseguimos mudar a atmosfera da nossa habitação. Converter uma atmosfera de pecado para uma atmosfera de bênção. Uma atmosfera de descumprimento de promessa para uma atmosfera de cumprimento de promessa. E quando eu falo de promessa, quando eu falo de atmosfera, aqui, nós estamos aqui na Avenida Liberdade. Em cima desse céu tem uma atmosfera. Se eu ir até a minha casa, tem uma outra atmosfera. Mas o efeito dessa atmosfera é o mesmo se eu desejo servir a Deus. Se eu escolho tornar a minha casa uma referência, um sinal de Deus, eu mudo a atmosfera da minha casa. Eu não preciso, não é mudar de lugar. Tem pessoas que falam assim, que quando está com a vida em ruínas, eu preciso sair desse lugar, eu preciso ir embora dessa cidade, eu preciso... Não é o lugar, é a atmosfera. E a atmosfera da sua habitação é onde você coloca a planta dos seus pés e determina que ali é o seu lugar.
E quando você determina que ali é o seu lugar e você serve a Deus, essa atmosfera te acompanha. E o lugar da sua habitação, ela precisa ter uma atmosfera diferente. E quem causa isso é você. Raabe, o sinal que ela deixou para que reconhecesse que aquela casa era a casa da mulher que escolheu quem era Deus, foi o sinal que salvou a família dela. Qual é o sinal que nós temos deixado na nossa casa? O sinal que está na nossa casa, ele determina a qual Deus nós servimos. E eu pergunto, qual é o sinal que nós temos deixado dentro da nossa casa, fora da nossa casa? Quando passam, quando nos olham, qual é a marca que a gente carrega? Aqueles espias falaram para ela, portanto deixa a corda onde nós descemos aqui, porque ela é um sinal de que essa foi a casa a qual nos escondeu, nos acolheu, nos protegeu. Essa é a casa. Foi aqui. Qual é o sinal que nós temos dado que a nossa casa, o nosso lar, nós, como templo do Espírito Santo, é o lugar onde encontra-se aqueles que têm convicção de quem é Deus? O que você tem feito para que a sua habitação, a sua casa, a sua família seja protegida? Raabe, ela tomou iniciativa para que a família dela fosse protegida. Ela tomou uma decisão. E nós, quais decisões nós temos tomado para que a nossa família seja salva? Quais decisões nós temos tomado para que nós participemos da ordem de Deus, da família de Deus? Uma herança deixada para nós, para cada um de nós. Ela reconhece quem é Deus. A dúvida que muitas vezes permeia a nossa mente, ela interfere na nossa convicção de fé. Muitas vezes a gente crê, mas não crê. Eu vi uma vez uma historinha dizendo assim que tinha uma criança em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa, e o pai falava, pula. Aí ele pulava de braço aberto. O pai colocava o filho na mesa de novo, pula. E o filho pulava. Aí chegou uma hora e falou, pula. Aí o filho pulou e o pai não segurou, e o menino caiu no chão, se machucou e começou a chorar. E aí o pai falou para ele assim, viu? Você não pode confiar nem no papai, porque às vezes o papai não está aqui para te segurar. Mas com Deus é diferente. Com Deus nós podemos pular a hora que for, o momento que for. A gente tem que ter essa convicção, essa segurança que o Pai vai nos segurar, que o Pai vai nos sustentar. Seja forte e corajoso. E falando também das novas, mudar a nossa mente, mudar as nossas práticas. Isso é algo muito individual, meus irmãos. Não é algo que o pastor determina. Você pode isso, você não pode isso, vai fazer isso, vai fazer. Não é. Não é uma doutrina da igreja. É uma doutrina estabelecida pela palavra de Deus. Como nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Isso é muito individual, isso é muito íntimo. Porque o pastor, ele é humano. Nós somos humanos. Eu, meu esposo,
A gente educa, ensina os filhos, mas a gente não está o tempo todo com eles para saber se eles realmente estão fazendo o que deve ser feito. Por isso que quando nós falamos assim, quando o Espírito Santo fala conosco, ou quando alguém fala para nós, quais têm sido as suas práticas? É uma pergunta que nós devemos fazer dentro de nós e responder dentro de nós. Quando nós lemos aqui nos Salmos dizendo, reconheci, tem um momento que ele fala assim, enquanto eu escondia o meu pecado, eu definhava. E às vezes a gente esconde as nossas más práticas, até de nós mesmos. Mas é preciso reconhecer. E quando nós olhamos para dentro de nós temos que nos examinar. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Mas não podemos nos examinar com a régua humana. Para nos medir na ética humana, no princípio humano. Não, nós temos que nos medir no princípio de Deus, na palavra de Deus. Nós vemos que Raabe, ela nunca mais foi a mesma. A voz de Deus, meus queridos, ela é única. Ela é única. Pastor, põe para mim Hebreus 11:30, por favor. Raabe, eu penso que ela tinha os momentos dela com ela mesma. Eu penso que ela ficava imaginando tudo o que ela viveu, tudo que ela passou. E quando aqueles espias, homens de Deus, chegaram até a casa dela, foi para confirmar a ela aquilo que ela estava dentro do coração dela. Ela só precisava de um estímulo. E a visita do homem de Deus, dos homens de Deus, mudou a vida dela. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E agora nós vemos aqui, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiões. Sobe um pouquinho mais, pastor, por favor. E que mais direi? Faltar-me-ai o tempo, contando de Gideão, de Baraque, Sansão, os quais venceram reinos, praticando a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões. Aqui nós vemos homens que venceram pela fé. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 24, ela fala também que nós não temos que ter somente fé, nós temos que ter também ação. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não basta que a gente tenha só fé, que as coisas vão mudar. Não basta só a gente ter fé. A gente precisa ter obras, ter ação. Qual foi a ação de Raabe? Ela teve convicção de quem era Deus, e a ação dela foi proporcionar o caminho
a estratégia, ajudar na estratégia de que para que a terra espiada fosse tomada. Raabe nunca mais foi a mesma. Após a conquista de Jericó, a vida de Raabe é preservada. Ela habitou entre os israelitas, casou-se com Salmão, deu à luz a Boaz, que foi bisavó de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Você entendeu como a história de Raabe foi modificada? Porque ela manifestou fé, ação e manifestou a certeza e a convicção de quem é Deus. O firme fundamento da nossa fé. Lá em Josué 6, no 22, estou dando um pouquinho de trabalho para o pastor aqui. Amém? Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo o quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também, e toda a sua parentela, e os puseram fora de Israel. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à sua família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Faz sentido para você isso? A manifestação de Deus mudou a crença dela. E isso fez com que a salvação chegasse à casa dela. Isso fez com que a identidade de Deus chegasse à casa dela. Por quê? Porque ela reconheceu quem era Deus. E ela habitou entre o povo de Deus. Raabe, ela só precisava de uma oportunidade para externar qual Deus ela queria. Qual Deus ela queria servir. Irmãos, tem muitos por aí, espalhado pelo mundo, que só está esperando uma oportunidade para externar quem é Deus. Nós temos uma missão. Os espias, eles falaram para ela: não sai daí, fiquem aí, não vão para outro lugar, fiquem aí. Se vocês não estiverem aí na hora, pode ser que a casa de vocês não seja salva. Nós temos que trazer a nossa família, a nossa parentela para o lugar certo, e o lugar certo é a casa de Deus. Nós temos que trazer a nossa família e deixar ela dentro do centro da vontade de Deus, obedecer a ordem de Deus. Nós vimos aqui outro princípio que ela cumpriu, e que é um princípio que é muito importante na vida do cristão, que é a obediência. Ele deu um comando a ela, ela obedeceu a esse comando. E isso trouxe salvação, isso trouxe libertação, isso trouxe cura. Deus quer que nós sejamos libertos, curados. Deus, Ele quer mexer em nós, dentro de nós.
Ele quer habitar naqueles lugares onde nós criamos obstáculos e prisões. Ele quer derrubar os muros que cercam, que impedem com que a gente tenha o contato profundo com Ele. Raabe, ela fez uma confissão de fé sobre quem era Deus. Que o Espírito Santo traga ao seu coração a clareza dessa palavra, que ela cause efeito em você, que você saiba que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, que você saiba que tudo o que precisa mudar na sua vida vai acontecer a partir da sua decisão, que você escolher. Tudo que precisa acontecer na sua vida vai acontecer a partir do momento que você reconhecer quem é Deus. Você vai trazer uma atmosfera diferente para a sua casa. As pessoas que entrarem na sua casa, elas vão perceber que a sua casa não é mais a mesma. E essa atmosfera vai te acompanhar. Essa palavra que falou ao meu coração, ela me fez lembrar de quem eu era antes de conhecer a Deus. E para quem eu não quero mais voltar. Para onde eu não quero mais voltar. Essa palavra de encontro com Deus, essa palavra de encontro, ela fala de que nós não sejamos mais o mesmo, uma vez que tivemos experiências com Deus. Que a gente não pratique mais as mesmas coisas. Que a gente tenha convicção de quem é Deus, para que a gente não seja roubados. E que a gente tenha ação a favor do reino de Deus. Assim como Raabe teve uma ação a favor do reino de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. A você que está em casa, que tudo que precisa ser mudado em você e através de você aconteça a partir de hoje. Que a sua casa receba o sinal de que você escolheu o Deus vivo, o Deus supremo, o único Deus. E que toda a sua família seja alcançada por essa decisão. E toda a sua parentela seja alcançada por essa decisão. Eu peço, Deus, aqui também, todos que estão aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus, recebam, meu Pai, essa palavra no seu coração. Lembrando que o Senhor, meu Pai, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Raabe, ela nem imaginava o que havia ainda de acontecer na vida dela. Talvez as orações dela eram orações de súplica, de mudança de vida. E quando o Senhor chegou, quando o Senhor escolheu aquela casa, que não foi por acaso, o Senhor escolheu a casa de quem sabia quem era Deus. Assim como Deus escolhe, nos escolhe, porque Ele sabe que nós sabemos quem é Ele. E tudo que é preciso mudar dentro de nós, é o Espírito Santo que faz. Põe-se em pé, igreja, em nome de Jesus, para que a gente ore ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço, meu Pai, por o Senhor ter falado ao meu coração. Que não sejamos mais os mesmos, mas que a gente venha reconhecer quem é o Senhor. Que as nossas decisões mude a habitação da nossa casa, meu Pai, e converta, Senhor, ela em território de bênção. Uma atmosfera de bênção, de cura, de libertação.
Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós, meu Pai, através das nossas decisões, venhamos a fazer algo a favor do Teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. E que tudo que nós fizermos, meu Pai, venha contribuir, meu Pai, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a nossa casa seja alcançada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloque em nós, meu Pai, sempre, todos os dias, meu Pai, o fogo do primeiro amor, o encontro que nós tivemos contigo, aquilo que nos motivou a aceitar o Senhor como nosso único, suficiente Salvador, aquilo que nos faz dobrar o joelho, aquilo que nos faz, meu Pai, recorrer ao Senhor, aquilo, meu Pai, que nos faz acreditar que o Senhor é o Senhor desta nação, aquilo que nos faz, meu Pai, saber que nós devemos converter dos maus caminhos para que a nossa terra seja abençoada. Ah, Senhor, o Senhor é esse Senhor, meu Pai. Então confirma no nosso coração, Pai, que o Senhor quer que nós venhamos a Te obedecer, não como animais, como um jumento, como um burro que precisa de um cabresto, que vai para a esquerda ou para a direita, mas que nós queremos obedecer porque nós sabemos quem o Senhor é, nós queremos obedecer porque nós sabemos o que o Senhor faz, nós queremos obedecer, Pai, por escolha, Pai, sabendo o que estamos fazendo. E hoje nós estamos aqui, Senhor, prestando um culto racional ao Senhor. Nós sabemos por que estamos aqui. Nós sabemos, meu Pai, o motivo de estarmos aqui. E o motivo de estarmos aqui, Senhor, é reconhecer e termos a convicção que o Senhor é Deus sobre esta nação, sobre este mundo. O Deus sobre todos os deuses. O Senhor é único, Sua voz é única, Pai. Fale ao nosso coração. Que a gente reconheça a Sua voz. Que o Senhor, meu Pai, venha o Senhor direcionar o que nós precisamos tirar ou não das nossas vidas. As decisões que nós precisamos ou não tomar. Que o Senhor, Espírito Santo, venha nos direcionar. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha ser o nosso guia. Que o Senhor venha ser o nosso pastor. Nós cremos, meu Pai. Nesses tempos em que muitos têm reclamado, Pai, em que muitos têm sofrido doenças, meu Pai, emocionais, nós cremos que o Senhor é o guia, que o Senhor é a cura que todos precisam. Nós cremos, Pai. Nós cremos que o nosso amor manifestado, meu Pai, alcança e traz libertação e cura a outras pessoas que ainda não o conhecem. Nós cremos, meu Pai, que assim como frágeis, o Senhor nos usa e nos torna forte. E o seu comando é: seja forte e corajoso. E nós hoje temos a coragem de erguer a nossa mão e dizer: nós Te servimos, Jesus. Nós Te escolhemos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Obrigada por tudo que fez por nós. Porque o castigo que estava sobre Ele hoje nos traz cura. Pelas Suas pisaduras nós fomos curados, fomos salvos. Ele levou consigo toda a dor. Ele levou consigo. E nós temos que ter essa firme convicção, para que nesses dias que tem nos alcançado, que tem a intenção de afligir o nosso espírito, afligir a nossa alma, nesses dias nós vamos lembrar que o Senhor levou consigo